CDB. O que você precisa analisar para escolher um bom CDB? Isso é importante para você. Primeira coisa, ele precisa ter mais do que 100% do CDI. Diego, o que é CDI? Eu expliquei no último vídeo, mas basicamente é a taxa Selic. Então a taxa Selic hoje está em 13,75. O CDI é 13,65, ele é sempre 0,1 menor. 100% quer dizer o quê? Que eu vou ter exatamente essa rentabilidade de 13,65 ao ano. Quando eu falo de um CDB de longo prazo, tem que ser um investimento maior que isso. Por quê? Porque 100% de CDI eu consigo na Nuconta, eu consigo no Tesouro Selic, eu consigo no CDB do Banco Inter. Quando eu falo de produtos para longo prazo, eu estou falando de produtos que precisam ter um rendimento maior, beleza? Além disso, um outro fator que você vai perceber quando você for comprar um CDB, você vai perceber que alguns casos eles analisam pelo CDI, em outros eles olham pelo IPCA. O que é o IPCA? De forma resumida, o IPCA é a inflação. Então, lembra, se você tem R$100 em janeiro, quando você chega em dezembro, os seus R$100 eles não valem mais R$100. Porque imagina só, em janeiro com R$100 você consegue comprar um produto. Quando chega em dezembro, esse produto está custando 110. Então ele teve 10% de aumento. Esse aumento é a inflação. O IPCA é a inflação. Existem muitos investimentos da renda fixa, principalmente CDB, que eles colocam assim, ó. Bom, vamos fazer o seguinte, não vamos estipular um valor. Você vai receber a rentabilidade do IPCA mais 5%. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque você sabe que por mais que a inflação suba muito ou caia muito, você sempre vai estar recebendo um valor maior do que a inflação. Então, quando você for analisar um CDB, você tem que pensar que ele tem que ser de pelo menos 5% mais o IPCA, se for um CDB que envolva o IPCA, né? Ou mais do que isso, 6%, 7%, 10%, 15%, beleza? Então, isso é um parâmetro para você que eu estou te entregando aqui nessa aula. Além disso, você tem que pensar que ele também pode estar fixado. O que isso quer dizer? Existem CDBs que ele fala assim, ó, esse CDB vai te pagar 15% ao ano, vai te pagar 10% ao ano, vai te pagar 20% ao ano. Quando for um fixado assim, já com valor exato, imagina que ele precisa ser de 15% ou mais ao ano, beleza? Te dei 3 parâmetros aqui, um para CDI, um para IPCA e um para fixado, tá bom? Então já te dei aqui uma ideia de como escolher um bom CDB. Além disso, por último, escolher CDBs com prazos maiores do que 2 anos. Por quê? Porque é o seguinte, quando você compra produto de renda fixa, quando eu compro CDBs, você vai perceber que você precisa escolher uma lista lá de vários CDBs, tá? E o melhor lugar para você comprar CDB é a Nuinvest. A corretora Nuinvest é a melhor para você escolher CDB. Por quê? Porque ela tem muitas opções de vários bancos, você vai ter mais parâmetros para escolher, você vai ter mais opções, beleza? É aquele supermercado recheado, né? Na última aula eu fiz uma analogia, né? De que na corretora é como se fosse um supermercado. A Nuinvest é a melhor para renda fixa. Para comprar CDB, ela é perfeita, tá bom? Então entre lá para você escolher o seu. Quando você começa a escolher, você vai perceber que existem CDBs de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, existe alguns até de 10 anos. Não sugiro 10 anos, tá? Acho que o máximo é 5 anos. Eu prefiro CDBs de 2 ou 3 anos, porque eu consigo ter mais margem para saber o que eu quero fazer. Por quê? Quando você compra o CDB, seu dinheiro fica parado. Você não consegue resgatar. Até consegue, mas você perde dinheiro para resgatar, não compensa, tá bom? Então, quando você for analisar os prazos, procure de 2, de 3 ou até de 5 anos, mas sempre acima de 2 anos. Por quê? Porque CDBs, a rentabilidade dele paga imposto de renda. Então, vamos imaginar o seguinte, se você compra um CDB e você tem R$2.000 de lucro, você vai pagar imposto de renda em cima dos R$2.000. Esse imposto de renda ele varia de 22% até 15%, beleza? Diego, então eu quero pagar 15%. Perfeito.
Para pagar 15%, precisa ser um CDB de mais do que 2 anos, tá bom? Então, para ter um menor desconto de imposto de renda, precisa ser produtos acima de 2 anos. Falando de CDB, tá? LCI e LCA são parâmetros diferentes porque eles não pagam imposto de renda, só que a rentabilidade deles é menor do que o CDB. Aí tem que fazer contas, eu não vou entrar nesse mérito hoje com vocês para não ficar complexo. Então, se preocupe primeiramente com CDB, acima de 2 anos, beleza?